Então, o prazer de ficar bom em alguma coisa, qualquer coisa que você tem que desenvolver como habilidade que tenha um progresso lento, mensurável e infinito. Isso é muito difícil, né? Hoje em dia eu sinto uma extrema dificuldade nisso. O que a gente quer, né? Uma coisa é falar, não, eu sempre quis aprender um instrumento, mas eu sempre quis saber o instrumento ou eu sempre quis passar pelo processo de aprender o instrumento? Você tem se sentido cansado? Exausto, sem energia para fazer nada, não consegue nem lavar uma louça, arrumar sua cama, porque você só trabalha e não faz mais nada. Você se sente mal de não estar sendo produtivo o suficiente e não se diverte mais, não tem energia para se divertir mais. Então hoje a gente traz um vídeo para você do Raul Sena, investidor sardinha, falando sobre exaustão. Vamos ouvir o que ele tem a dizer e dar as nossas contribuições também. Investidinha Sardor. Vamos lá. Outro dia eu tava navegando por aí nos confins da internet, né? Navegando é papo de velho, tá? Sacanagem. Aí eu encontrei uma publicação muito legal, onde o autor, não baseado em pesquisas científicas nem nada, baseado simplesmente na opinião pessoal dele, falava sobre o fato da humanidade estar triste porque as pessoas não estão fazendo as missões secundárias. Para você que joga, né, na vida você entendeu bem essa referência, mas para quem não joga eu vou conseguir explicar aqui. Então vamos lá? Bom, o que acontece? Quando você vai jogar um joguinho, né, você tem o objetivo final daquele jogo. Por exemplo, na maioria dos jogos de RPG, ali, o MMORPG, o objetivo final é pegar level. Então você vai chegar ali e vai ter, eu tô no level 10 ou pro level 90, né? Esse é o objetivo final, para ficar mais forte, deve você poder fazer guerra, ou cada um dos objetivos que aquele jogo tiver. No meio desse caminho, existem diversas coisas que você pode fazer, não necessariamente para chegar àquele objetivo final, mas para simplesmente melhorar a sua diversão ali. Então, normalmente você fala, vou atrás agora de fazer uma roupinha, um chapéu. Daí você vai buscar os itens ali para fazer aquele chapéu e vai perder um tempo nisso. Esse é o que a gente chama de missão secundária. Tipo, quando você vai lá no GTA, por exemplo, e tem umas coisas que não é nada a ver com nada, né? Pegar esse carro aqui e levar para lá. Só para quê? Sei lá, para você ter um carro customizado. E daí a pessoa vai lá, em vez de focar nos objetivos finais o tempo todo, ela foca nesses objetivos secundários. E daí, com isso, eu fui fazer uma pesquisa para entender se isso fazia algum sentido, né? Se os seres humanos também precisam focar nessas tais missões secundárias na vida, né? Porque, no geral, quando o jogo desenvolve alguma coisa, é porque o ser humano tem algum tipo de apreço por esse tipo de coisa. E olha que interessante, de fato, parece que a gente tem que ter uma parte da nossa vida focada nisso. A conexão humana, por exemplo, que seria uma missão secundária, né, relacionada à sociedade atual, onde todo mundo só pensa em dinheiro, é uma coisa extremamente importante. Tem um estudo de Harvard feito sobre o desenvolvimento adulto e ele acompanhou pessoas por 85 anos. Olha que loucura. Estão acompanhando ainda, tá? 85 anos acompanhando diferentes pessoas. Caralho, haja tempo, haja pesquisador, né? 85 anos, né? Haja investimento também. Haja investimento, lógico. Muito simples, que eu acho que a maioria de vocês chegaria na mesma sem fazer estudo nenhum, porque a mais refinada ciência muitas vezes encontra o conhecimento popular. A qualidade dos relacionamentos humanos, então, ele é o maior preditor da felicidade e saúde ao longo da vida. Então, quanto mais você tem, né, uma qualidade boa das pessoas que te cercam, e mais felicidade você vai ter também. Inclusive, quando eles compararam isso com dinheiro, fama, sucesso, nenhum indicador foi capaz de substituir isso. Então, independente daquelas pessoas que eles acompanham, que chegaram a ter 10 vezes ou 100 vezes mais dinheiro do que tinham na etapa inicial, se elas não tiverem um bom relacionamento próximo, né, uma boa quantidade de pessoas interessantes ali, que legais, que se preocupam com ela, essas pessoas não ficam felizes de modo geral. Então o dinheiro sozinho ele não vai trazer isso para você, nem a fama, nem o sucesso, nem nenhum tipo de outro indicador. Então faz mais sentido para você talvez retomar um contato com o seu amigo distante, né, uma mensagem que você mandar aí para marcar de fazer alguma coisa, ou criar rituais com seus amigos, né? Um café mensal com alguém, um jantar semanal em família, alguma coisa desse gênero, conhecer o nome dos seus vizinhos e das pessoas do seu cotidiano, como por exemplo o porteiro, o padeiro, é uma atividade, uma missão secundária aí que pode aumentar e muito a sua felicidade. Então você pode gamificar a sua experiência de vida colocando isso aqui que naturalmente você vai ser uma pessoa mais feliz. Não é impressionante, Luiz? Demais. Então agora você pode colocar uma gamificação aí, conhecer... Pô, Stardew Valleyzinho, foi o começo da minha relação com a Lud, a gente só jogava Stardew Valley juntinho. É esse jogo aí eu não conheço, velho. Eu não conheço, mano. O mais próximo que eu conheço... É jogo de fazendinha. Porque o mais próximo que eu conheço disso aí é Rabu. Rabu eu jogava. Montei casinha, casei, Rabu eu jogava.
casei. Bom demais. Assim, eu vou só soltar aqui para ver se ele vai concluir o raciocínio, para aí a gente fazer uns comentários em cima. Lógico. O nome de todos os prestadores de serviço, parece que a gente tá jogando Stardew Valley. Conhecer o nome de todos os prestadores de serviço da minha região, né, que me atendem aqui. Marcar um café mensal, um jantar semanal em família, um almoço, né, ou qualquer coisa. E mandar a mensagem para um amigo distante, pelo menos uma vez por semana. É uma missão secundária interessante, coloca aí como objetivo para você cumprir, que certamente vai te fazer mais feliz. Daí eu separei por outra categoria aqui também. O progresso e a maestria, você percebeu, eu estou fazendo sua vida virar um jogo, né? Então, só antes dele entrar nessa outra categoria, acho que a gente pode... É muito doido isso, né, do chat, pessoal que está assistindo, porque eu acho que isso tudo, obviamente, é um reflexo do mundo que a gente vive hoje em dia, né, mano? É um mundo que é cada vez mais difícil de se bancar, tá ligado? Cada vez mais difícil de você ter só um emprego. Então, por mais que as pessoas sempre trabalharam muito, a vida sempre foi difícil, eu sinto, assim, na pele, né, hoje em dia, na minha vivência pessoal, mas nas pessoas que eu conheço, amigos, familiares e tudo mais, que, assim, todo e qualquer tempo que a gente tem, a gente tá tentando fazer dinheiro, tá ligado? Sim. E, assim, e tudo o que a gente antes fazia como ele disse, missão secundária, ou um hobby, algo do tipo, eu sinto que mesmo que fosse algo que a gente começou por um hobby, a gente acaba em algum momento tentando entender como transformar aquilo em algo monetizável ou em algo produtivo, para que aí se transforme num retorno financeiro de alguma maneira, tá ligado? E isso é muito ruim, querendo ou não, né, mano? Mas assim, é um reflexo do tempo que a gente vive, e de tipo, não tá dando para fechar as contas, então tudo que a gente faz, a gente tá pensando como eu posso fazer algo que vai me ajudar a, sei lá, a comprar um negocinho, ou a pagar uma conta com um pouco mais de tranquilidade, ou poder jantar fora, ou comprar uma roupa, ou fazer uma viagem, tá ligado? Então, assim, é muito doido, porque até, assim, eu tô num outro momento da minha vida agora, e até no momento que eu tô agora, que é um momento um pouco mais tranquilo financeiramente, a gente acha estranho quando sobra tempo, tá ligado? E aí, o que eu fiz? Eu decidi voltar a criar conteúdo. Então, assim, eu já não tenho mais tempo livre também. Novamente, estou tentando fazer dinheiro a mais, além do meu trabalho, mas, assim, não que seja só esse o objetivo, né? Mas, querendo ou não, é aquilo. A gente, no nosso tempo livre, também está tentando transformar isso em algo produtivo. E no final das contas, o que é produtivo, né? Porque é o que ele falou. Se a gente for pensar em qualidade de vida é produtivo? Eu acredito que sim, mas que tipo de produtividade é essa? Não é uma produtividade financeira, é uma produtividade de relações, de sentimento, de uma parada mais intangível, né? Então, assim, é complicado, é um buraco fundo, acho que tem muito pano para manga de trocar ideias sobre essa parada, né? Mas queria ouvir um pouco você, Dan, e a gente segue o vídeo aqui também. Mano, eu concordo com tudo que você trouxe, Rê, e eu concordo que, assim, eu acho que um dos principais fatores hoje em dia, para esse afastamento das pessoas, e dessa falta de qualidade nesse sentido, é justamente a nossa rotina de trabalho, de desgaste com o trabalho, de informalidade, porque daí a gente passa a ter que trabalhar mais para poder ganhar talvez a mesma quantia que a gente estava ganhando, ou trabalhar mais porque as coisas passam a ficar mais caras, o nosso salário não aumenta, enfim, é uma questão estritamente ligada à nossa relação com o trabalho, né? Essa falta de tempo para outras coisas, e assim, ou no tempo livre a gente está cansado e a gente fica com um consumo de tela muito alto, então a gente fica horas no telefone ali, e não tô culpando, culpando ninguém, individualizando isso, é uma questão ampla, mano, a gente tá cansado e quer um alívio rápido, mínimo, e você vai ficar na tela ali, vendo coisa no telefone, ou é isso, ou você tá buscando formas de fazer dinheiro, ou se você não tá fazendo isso, você tá pensando em como buscar formas de fazer dinheiro, nesse tempo livre, né? Então acho que é refletir sobre o descanso, sem nenhum compromisso com produtividade, assistir um filme que você tem vontade, ler um livro que você tem vontade, ouvir uma música, parar para ouvir sei lá, se a sua atividade principal ouvir música e não atividade secundária que acompanha nenhuma outra faxina, trabalho, não, vou parar para ouvir música e fazer só isso.
Então é difícil, a gente tá com cada vez menos tempo também para essas outras coisas, para além do trabalho, do descanso. Mas eu queria tentar trazer um contraponto aqui que eu acho que é importante, mano, que é assim, eu acho que é importante ter reflexão sobre o momento atual que estamos vivendo e entender que não é uma questão ligada à culpa. Ah, não, meu Deus, eu que estou errado. Não, meu Deus, eu que tenho que fazer. Não, meu Deus, eu... É uma questão da sociedade, é uma questão complexa da ordem econômica vigente, da nossa relação com o trabalho, de capitalismo mesmo, tá ligado? E como ele vai sequestrando o nosso tempo, sequestrando a nossa saúde e as nossas relações também. Mas eu acho que tem algumas coisas que, mesmo que seja, às vezes, paliativo até, a gente pode fazer de diferente, mano. Eu percebi, por exemplo, que eu sinto muita falta dos meus amigos mandarem mensagem perguntando como eu tô. De trocar uma ideia sem ter um fim específico. Eu não tô trocando ideia com um amigo para resolver um problema, para pedir ajuda, Não, eu troco ideia para saber como é que ele tá, como é que tá a família dele, enfim. Mas eu percebi ao mesmo tempo que é raro eu fazer isso com as outras pessoas. Então eu passei, a vez ou outra, a mandar mensagem para meus amigos para saber como é que eles estão. Eu tenho o Rodrigo, mano. Rodrigo, parceiro meu, que me levou para trabalhar com trator. O Rodrigo é parceiro de 1000 anos. Rodrigo é parceiro de 1000 anos. Essas histórias do proletário na banguela, mano. Mano. O Rodrigo é parceiro de 1000 anos. O Rodrigo, uma vez no mês, manda mensagem: oi, aí, Dan, tá tudo bem, mano? Como é que você tá? A família tá bem, a Agatha tá bem, tá tudo bem na sua casa aí? Como é que tá a vida? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Ô, Rô, tranquilo, e você? Não, tô bem, não, da hora, só pra saber como é que você tá. Então, assim, eu acho que, às vezes, é passar a mão no telefone, deixar o que pode ser, às vezes, um orgulho, ou, tipo, mano, mandar mensagem pra um parceiro, pra uma parceira, pra alguém que você não fala há bastante tempo, perguntar como é que a pessoa tá. Às vezes, por questão de correrias, a gente não vai conseguir encontrar os nossos amigos, as nossas amigas, com a mesma frequência que a gente encontrava quando a gente era mais novo. As pessoas se mudam, as pessoas vão para mais longe, a nossa vida passa a ter outros compromissos também. Mas aproveitar essa coisa tão, mano, banal que é banal nesse sentido, tipo a tecnologia e o telefone, e tipo dar um salve. Mano, eu tava pensando esses dias, eu tive um dos dias mais da horas dos meus últimos tempos há uns 2 sábados. Eu acordei, nesse dia a Agatha tinha ido trabalhar. Eu acordei devagar, tipo, de boa, fui tomar café da manhã na rua, levei meu livro, fui tomar café da manhã, fiquei lendo. Mano, voltei. Mentira, tomei café em casa, porque o Guizinho me ligou, foi por isso. O Guizinho me ligou, eu tava lavando louça, o Guizinho me ligou, fiquei trocando ideia com o Guizinho mais de 1 hora. Mano, trocando uma ideia, terminei de fazer meu café, conversando com ele, tomando café, lavei a louça, a gente ficou batendo um papo. Mano, desliguei, saí, fui comprar no sacolão. Na volta, a minha mãe me ligou, fiquei trocando uma ideia com ela e com o PA, conversando um tempão com ela. Voltei em casa, cheguei, botei um disco pra tocar enquanto eu fazia as coisas de casa. Tava relaxado, ganhamos o Pix de 150 do nosso parceiro anônimo, da aba anônima do Google, que pediu pra não ser identificado. A Agatha chegou, a gente ficou trocando uma ideia, acho que a gente saiu pra comer alguma coisa, a gente pediu alguma coisa pra comer esse dia aqui, ficamos trocando ideia. Então foi um dia que eu falei assim, mano, eu acessei essas pessoas ao meu redor. Tipo, é um dia que, embora eu tivesse fisicamente sozinho boa parte do dia, eu tava próximo dessas pessoas, tava próximo do Gui, eu tava próximo da minha família, eu tava próximo, aí sim, fisicamente da Agatha de noite quando ela chegou. Fiz coisas que me fazem bem, li, ouvi meus discos, tomei um café da manhã aqui em casa com tempo. Então, assim, é óbvio que eu falo de um lugar privilegiado de que tem 2 dias de descanso, e quem já trabalha em casa. É óbvio, eu sei que isso não é o padrão, é o mínimo das pessoas que têm essa possibilidade. Mas, tipo assim, às vezes passar a mão e dar um salve num parceiro seu, dar um salve numa parceira sua que você não fala há um tempo, mano, às vezes vocês vão agarrar numa conversa ali que vocês vão ficar 2, 3 dias conversando e vai ser mal da hora. Às vezes vocês vão agarrar num papo ali que vocês vão ficar 1, 2 horas trocando ideia ali por mensagem, por áudio, vai ligar pra pessoa e vai ser mó legal. E vai realmente mudar o seu dia, ou os seus dias, ou a sua semana. Então, eu não tô desconsiderando nada do que você trouxe, Rê. Mas é só tentando trazer um contraponto de algo que é possível fazer nesses momentos também. Sim, é uma forma de combater essa solidão que os tempos que a gente tá vivendo meio que empurram a gente, tá ligado? Sim, pra caralho, pra caralho. Perfeito, perfeito. Vamos lá.
Então, o prazer de ficar bom em alguma coisa, que é uma coisa que também a psicologia já fez alguns estudos que chamam o tal do flow, que as pessoas explicaram aí, né? Que é quando você chega no estado que você tem uma imersão completa em alguma coisa. Um desafio grande o suficiente que te exija muitas horas de foco, né? Mas não tanto foco ali que te frustre de alguma forma, né? A ideia é você conseguir aprender um instrumento, né? Tocar uma música de forma perfeita. Qualquer coisa que você tenha de desenvolver como habilidade que tenha um progresso lento, mensurável e infinito. Isso é muito difícil, né? Hoje em dia eu sinto uma extrema dificuldade nisso. Tipo, eu sei que assim, né, o que a gente quer, né? Uma coisa é falar, não, eu sempre quis aprender um instrumento, mas eu sempre quis saber o instrumento, ou eu sempre quis passar pelo processo de aprender o instrumento? Tá ligado? Então, eu acho que hoje em dia também com essas facilidades de tecnologia, posso estar falando besteira, mas essa parada de estímulos, né? Estímulos fáceis e recompensas fáceis, a gente perdeu essa capacidade de passar por coisas que vão frustrar a gente, né? Então, assim, aprender um instrumento não é fácil, sabe? Sim. Então, assim, é isso que ele falou, é um processo lento, é um processo frustrante, e para você enfrentar isso tudo, persistir, até que você chegue nesse estado de flow que ele falou, hoje em dia, com as outras possibilidades de entretenimento e etc, eu sinto uma dificuldade extrema, tá ligado? Tá. Então, assim, a gente tem que se desafiar diariamente a sair desses pilotos automáticos, das facilidades de recompensa, mas é aquilo, né? A gente também está cansado, a gente também está com várias outras questões que acabam, entre aspas, empurrando a gente para essas recompensas mais fáceis, né, mano? Exato. É uma questão que tem a ver com acesso financeiro, porque, pô, beleza, eu adoraria voltar a fazer bateria, por exemplo, mas assim, eu não tenho condição. Agora, nesse momento da minha vida, eu não tenho condição financeira. E um monte de gente, eu aposto que adoraria aprender um instrumento, mas não tem condição. Adoraria aprender uma luta, mas não tem condição. Seja por não ter dinheiro, não ter condições materiais, seja por não ter tempo, tá ligado? Por só querer descansar, querer voltar do trampo e descansar. Mas tem isso também de como as redes sociais elas roubam alguns processos, ou elas omitem alguns processos de você, e a meio que te tira a vontade. Então, tipo assim, se você não precisa fazer uma parada, você não precisa aprender um instrumento, vamos desconsiderar tudo que eu falei antes e vamos supor que você tem tempo e condição material. Você não precisa fazer a parada e ser um puta guitarrista, você não precisa ser um puta baterista, você não precisa ser um puta tecladista, você pode ser um músico mediano pra sua vida inteira. Medíocre. Mas você não vai viver daquilo. Aquilo é uma prática que você tem para tipo, ser algo para você fazer de diferente, para você conhecer novas pessoas, para você aprender uma coisa nova, simplesmente por fazer, tipo, pela graça do fazer, tá ligado? Você pode ficar muito bom e participar de uma banda e para gravar em estúdio e virar músico? Pode. Mas aí já virou bagulho de produtividade. Não, exato. E aí é isso que eu tô falando. Não tem que ser o foco. Isso pode ser uma consequência, mas não tem que ser o foco. Porque senão é isso, vai ser tudo frustrante, mano. A gente vai se envolver em novos hobbies, a gente vai se envolver em novas tentativas e vai ser muito frustrante, tá ligado? Vai ser muito frustrante. É isso. Sim. Ou seja, uma coisa que quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. É por isso que a prática de alguns esportes, né, por exemplo, jogar tênis, ou fazer jiu-jitsu, ou qualquer outra coisa que não existe como você se superar indefinidamente, que você nunca vai ser o melhor possível, praticar musculação para muitas pessoas, isso aqui é uma coisa que você, quanto mais tempo você fizer, está associada a uma satisfação maior do indivíduo também. Então, pessoas que têm uma coisa que elas são muito boas, né, elas costumam ser mais felizes. Você pode aprender violão, teclado, ukulele, né, aquele que só tem 4 cordinhas, né? É legal. Você pode escolher uma habilidade manual, cozinhar, marcenaria, cerâmica, desenho. Pode tentar aprender um idioma até conseguir manter uma conversa básica. Necessariamente isso vai te fazer mais feliz do que só investir o seu dinheiro, ou só ir para o trabalho, né? Outra coisa que você pode fazer como missão secundária também, pode ir anotando, é para fazer tudo. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo para você ficar... E assim, eu queria falar uma coisa também rapidamente, que tipo, muito disso também, eu acho, assim, não para mim e pro Dan ou pro chat
especificamente, mas eu acredito que para muitas pessoas, esses papos de coach também influenciam muito nisso, tá ligado? De tipo, tudo que você tem que fazer é pensando em fazer dinheiro, tá ligado? Tudo que você vai fazer da sua vida, até você conquistar a riqueza e etc., se você tá pensando em outras coisas que se não aumentar a sua riqueza e não sei o que lá, você tá errado, sabe? Então esses papos eu acho que são muito contraprodutivos também, e esses papos existem para que você consuma, né, os cursos dessas pessoas, para elas te ensinarem a alcançar o status e a riqueza que elas alcançaram, saca? Então assim, a vida vai passando, mano, e se você tá pensando só em fazer dinheiro, ela vai passar, e às vezes ela passou e nem dinheiro você fez, né? Esses conteúdos, às vezes, essa forma como que essa galera aborda isso, acaba culpabilizando muito a pessoa que quer buscar alguma coisa. Que a pessoa tá, tipo, é isso, mano. A pessoa tá numa de, tipo assim, eu só quero fazer uma coisa pra relaxar, pra aproveitar o meu tempo livre, pra, sei lá, pra desopilar. E aí ela mano, bombardeada com esse discurso que, não, todo o tempo livre dela, ela tem que dedicar para fazer uma renda extra. Tá ligado? Para fazer uma renda extra, enquanto ela não tiver rica ou com condição material muito, muito, muito plena, satisfatória, ela não pode se dar ao luxo de descansar ou de ter tempo livre, tá ligado? Tem muita gente que fala isso, e é óbvio, isso corrói a mente das pessoas e acaba, querendo ou não, atingindo a gente às vezes também. Mesmo que seja inconscientemente, tipo, no momento que você tá descansando tranquilo no sofá, para ver um filme idiota, você fala, caralho, será que eu tô certo? Será que eu não deveria estar estudando? Será que eu não deveria estar lendo um filme para me informar, para eu falar na live? Será que eu não deveria estar lendo um filme político? Será que eu não deveria estar vendo... Isso serve para leitura, isso serve para tudo, mano. Sim. Foda. Fica maluco. Então a ideia é deixar uma contribuição para o mundo. Olha que interessante. Todos os estudos mostram que gastar tempo com os outros ou deixar algo de duradouro para a humanidade pode te deixar feliz. Aqui você tem a coisa que é a mais óbvia do mundo, né? Quando você planta uma árvore ali, imagina, daqui 10 anos você vai ver lá as crianças brincando perto da árvore e vai falar, caralho, coisa incrível. Posso usar como referência meu pai. Meu pai era um artista plástico e meu pai, ele gostava de reformar banquinhos de praça. Eu descobri isso depois de anos na vida, quando ele me mostrou que ele tinha feito os desenhos de um banquinho perto do bairro onde eu morei quando era criança, e ele é lá da manutenção. Outra coisa, ele fez uma ONG para ensinar as crianças a fazer pipa e soltar pipa, um negócio que não serve para muita coisa, mas o gordinho estava sempre feliz, mesmo sem ter nenhum tipo de dinheiro, né? Então aqui pode fazer um trabalho voluntário, nem que seja 1 hora por mês ou qualquer outra coisa, ensinar alguma coisa que você sabe, né, para uma pessoa. Normalmente essa ideia de contribuição e legado, né, que aquele conhecimento que você tem ou aquilo que você aprendeu está sendo passado para frente, ele faz muito sentido. As pessoas mais felizes do mundo estão associadas a isso. Quando você pega os países mais felizes, normalmente essa contribuição para com a sociedade, ela é muito comum. É claro que quando você está trabalhando na escala 6x1, né, isso aqui pode ficar muito mais difícil, mas a pequena coisa que você fizer, é isso que eu estou falando, quanto tempo leva para plantar uma árvore numa pracinha, né? Não vai levar 16 anos da sua vida, vai levar, sei lá, 20 minutos, né? E depois vai ter que ter um tempo ali regando ela e tal, uma vez ou outra, quando for possível. Se for uma região que a prefeitura já rega, vai regar sozinho e vai ficar tudo muito bonitinho. Então, isso é muito bom. Outro ponto que é uma missão secundária importante, né? A gente tem hoje a população com a maior escassez de vitamina D de todos os tempos. Caralho. Praticamente todos os seres humanos vivos atualmente, assim, 80%, 70% tem escassez de vitamina D, porque a gente convive com luz artificial e pega pouca luz natural. Então, o contato com a natureza, ele reduz muito o cortisol, pisar no chão e tal, e tomar sol, né, em quantidades corretas, melhora muito a sua vida, né? Então não pode ser academia, tem que ser movimento ao ar livre, ir para os lugares, ir para um parque, etc. Caminhar num parque sem celular, né? Deixar o celular em casa, só observando, assistir o nascer ou o pôr do sol pelo menos uma vez na semana. Então cuidar das plantinhas em casa para ter o contato ali com a terra acaba sendo uma missão secundária importante e que melhora muito a sua vida aqui. A novidade e a contemplação é um ponto importante para quebrar o piloto automático. Quantas pessoas você conhece que tipo, elas fazem toda
todo dia a mesma coisa, né? Acorda e dorme, basicamente fazer a mesma coisa. O seu cérebro, ele acaba comprimindo, né, tudo aquilo que você faz na vida como uma parte da sua rotina. Com o passar do tempo, o seu tempo começa a passar cada vez mais rápido. Não sei se você já teve essa sensação, mas que a sua vida está passando cada vez mais rápido. É porque as experiências acumuladas na rotina, o cérebro costuma meio que acelerar o tempo delas ali, a sua percepção de tempo delas. Vocês lembram como o tempo demorava para passar na escola? Nossa, sim, mano. Sim. Mano, eu lembro que era uma eternidade. Tinha 2 aulas de matemática seguida, mano, aquilo durava uma eternidade. 2 aulas de português seguida. Nossa, eu lembro muito dessa sensação de que essas, sei lá, esses 100 minutos, cara, 50 minutos cada aula, sei lá, ia durar uma eternidade, mano. Uma eternidade. E hoje em dia meus dias passam muito rápido. Voando, Muito rápido. Então eu entendo muito bem isso que ele tá falando. Eu observo muito isso. É foda. Né? E as experiências em que você está contemplando algo, o seu tempo passa mais devagar. Então, quando você visita um lugar que você nunca foi na sua própria cidade, quando você come uma comida que você nunca comeu, você obriga seu cérebro a viver o momento de fato, né? Ele ficar menos tempo passando as coisas no automático e mais tempo vivendo de fato. Então, contemplar coisas e vivenciar experiências novas, seja uma esquina, cara, mudar o caminho que você volta para casa, pegar o ônibus diferente daquele que você pega, tudo isso vai te obrigar a prestar atenção. E quando você presta atenção, você sai do momento do automático ali. Isso gera satisfação pessoal também. A vida no automático, o ser humano não foi projetado para isso, né? A nossa rotina dentro da natureza ela é muito mais imprevisível. Mesmo se você fizer o mesmo caminho todos os dias num lugar, você vai encontrar um bicho diferente, vai encontrar, né, alguma coisa diferente ali. Então o ser humano tem esse ponto. É isso, né? Eu acho que esse é um vídeo meio nada a ver, eu queria fazer para vocês. Eu tô guardando esse vídeo tem um tempão, porque eu fiquei pensando, pô, eu achei essa ideia muito boa e comecei a colocar em prática na minha vida. E de fato, quando eu coloquei em prática na minha vida, melhorou minha vida. Então, 6 meses aí fazendo atividades aleatórias, inclusive hoje eu tenho aula de violão. Vou para minha aula de violão. Com 33 anos de idade, decidi que eu vou aprender a tocar violão. Pô, né? perfeito. Eu comecei a pintar, que é uma coisa que meu pai fazia, e comecei a perceber que essas coisas têm me deixado realmente mais feliz e me deu menos estresse, né? Eu tava muito estressado, tava até com uns problemas, assim, desenvolvendo, não sei se vocês viram, tava com dermatite, assim, na cara, todo fudido. Me falaram que era por causa da temperatura do chuveiro, descobri que não era não, descobri que era estresse, porque quando eu comecei a fazer outras coisas que me tiraram um pouco desse estresse, melhorou a minha vida. E obviamente... Pausa aí rapidão. Problema de rico, né? Acho que era por causa da temperatura do chuveiro. Não, mas pô, pior que assim, eu sinto isso, tá? E eu não sou rico, porque nesse frio, mano, tomar banho quentão muito tempo, a pele fica uma merda, pô. Fica um cocô, fica tudo ressecado e tal. Nossa, eu não tinha isso não. Pra mim era... Não? Eu não queria sair do banho. Eu ficava... Não, eu adoro banho quente. Nossa. Mas fode a pele, pô. A pele eu achei engraçado, então eu lacrei errado, desculpa. Não. Você acaba conseguindo, né, por natureza, focar no seu trabalho, ganhar mais dinheiro. Então não é um assunto fora do assunto aqui do canal, não. Se vocês gostam de vídeo desse gênero, comenta aí, porque eu evito fazer esse tipo de vídeo, porque às vezes eu quero dar uma opinião pessoal, coisas que eu fiz. Eu fico pensando, pô, será que vai ter a ver? Será que a galera tá interessada nisso? Né? Parece que tá todo mundo tão estressado hoje em dia que se a pessoa não sente que um conteúdo foi útil em 10 segundos, você para contar uma história, meio a pessoa já tá puta. Tem gente que comenta que eu deveria enrolar menos no vídeo. Eu fico pensando, cara, pelo contrário, né? Acho que eu quero enrolar mais, conversar mais sobre as coisas. Acho que faz mais sentido do que quando a gente fica fazendo as coisas só no modo automático, assim, chega em casa, faz tudo do mesmo jeito. Eu gosto muito de cozinhar, paro para fazer as coisas com calma e queria compartilhar isso com vocês. Bom, e se você quiser uma comunidade para você... Maravilha, maravilha. Pô, muito legal, cara. Gostei bastante do vídeo, Eu gosto de alguns conteúdos do Raul, acho bem interessante. Não acompanho tanto assim, mas algumas coisas que eu vejo dele eu acho bem interessante, por mais que a gente possa discordar de algumas questões ou não, enfim. Mas achei bem legal o vídeo, acho que trouxe reflexões boas, acho que a gente conseguiu trazer também os nossos pontos aqui. E é isso, né? Essa parada de sair da rotina, de sair do piloto automático, eu acho muito importante e é um desafio, né? Eu acho que a gente se desafiar a mudar é uma das coisas mais difíceis e mais prazerosas que tem quando você consegue, tá ligado? Tipo,
é muito difícil. Você sabe, pô, você fica conversando com você mesmo o dia inteiro, na sua cabeça, sabe? E aí você, assim, eu pelo menos, eu penso, pô, às vezes, devia fazer isso, vou fazer isso. E aí eu mesmo me distraio e vou fazer outra coisa. Enfim, é uma guerra, mano. É uma guerra, tipo, diária de você com você mesmo, de você poder mudar as suas atitudes, de você poder fazer diferente, de você escolher diferente. E não é sempre que você vai conseguir, mas eu acho que é muito importante que a gente tente e que a gente tente melhorar dia após dia, tá ligado? E quando a gente consegue, é muito prazeroso e satisfatório, né? Mano, é isso, eu concordo e tem uma coisa que se conecta com o que ele falou, que acho que tem duas coisas que ele aborda, né? Uma que é algumas boas práticas, né, de você estar perto das pessoas, de você ter essa troca com constância, com uma frequência que te faça bem. E a outra são esses hábitos que ele mudou, não que ele mudou, mas que ele adquiriu, né? Justamente para poder fazer uma coisa diferente, justamente para poder ter um pouco mais de qualidade de vida, justamente para poder, enfim, não só perceber o tempo de outra forma, mas para reduzir estresse, como ele falou e tudo mais. E assim, eu sei que parece, às vezes pode parecer, às vezes da forma. Eu gosto bastante do Raul Sena também. Eu acho que é o que você falou, Rei, por mais que a gente discorde de algumas coisas, de opiniões dele políticas. Eu acho que ele é muito sensato nas coisas que ele fala, eu acho que ele não acho que ele é honesto, tá ele é honesto, Então eu acho da hora, eu acompanho uma coisa ou outra dele. E eu acho que assim, mano, a gente provavelmente fala aqui pra galera no chat, pra galera que vai ver o corte, que é uma galera que é precarizada, de um trampo precarizado, que tem uma rotina que é muito difícil justamente por causa do trabalho. Às vezes o tempo de deslocamento de casa pro trabalho, às vezes a rotina, a quantidade de tempo que trabalha. Eu entendo tudo isso e o que eu vou falar não é desmerecendo nada disso ou nem achando que isso não tem um peso decisivo na sua vida. Mas se a gente não fizer algo, mínimo que seja, um movimento mínimo, para que a gente tenha um pouco mais de qualidade de vida, seja caminhar um pouco mais, seja tomar um pouco mais de sol, seja comer algo que seja mais saudável durante o dia, seja qualquer uma dessas mínimas práticas que ele citou ou que ele não citou e eu tô citando, para que a gente tenha uma vida minimamente melhor, tipo, ninguém vai fazer isso por nós, ninguém vai fazer isso por você que tá vendo, tá ligado? Ninguém. Nem ele, nem eu, nem o Renato, ninguém. A única pessoa que pode fazer alguma coisa de diferente vai ser você. Então eu acho que é importante pensar com carinho nisso, pensar com carinho em como a gente vive o nosso dia. E, de novo, eu não tô desmerecendo nenhuma dessas variáveis na nossa vida e determinantes na nossa vida, não, muito pelo contrário. Eu não acho que é uma parcela mínima da sociedade que consegue fazer uma aula de música numa quarta-feira à noite, que consegue fazer uma aula de luta, é uma parcela mínima da sociedade, a gente sabe disso, é uma parcela mínima que tem tempo, é uma parcela mínima que trabalha em casa, como é o meu caso, que consegue ter um pouco mais de tempo. A gente sabe que a realidade da maior parte das pessoas não é essa, mas todo mundo consegue pelo menos ter uma atitude no dia para tornar a sua vida um pouco mais saudável, ou para ter o mínimo de capacidade de continuar resistindo nesse sistema que a gente vive, nessa forma de vida que a gente vive, e vislumbrar horizontes um pouco melhores, tá ligado? Eu acho que a saúde tem a ver com isso, qualidade de vida tem a ver com isso, e outras possibilidades são consequência disso também. Então é só esse papo que eu queria dar, que acho que complementa um pouco o que o Raul falou, mas eu achei o vídeo legal, achei o vídeo interessante, mano. Achei da hora. Então, se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se chegou até aqui, muito obrigado. Cortes todos os dias e lives todas as segundas e quintas-feiras, tá? Tem um Pix ali também, o QR Code, se você quiser apoiar financeiramente, a gente aceita, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Tchau.